3 governadores do estado de Roraima já foram cassados na história do estado, que teve apenas 8 ocupantes no cargo desde que se transformou em estado em 1988, com a efetiva implantação institucional em 1º de janeiro de 1991. Flamarion Portela, Anchieta Júnior e Chico Rodrigues. Atualmente, Flamarion Portela, que foi cassado pelo mesmo crime que hoje é atribuído ao governador Antônio Denário, ocupa o cargo de chefe da Casa Civil. Denário, no primeiro ano de gestão de 2019, foi alvo de denúncias sobre um flagrante de abuso de poder econômico promovido pelos donos das principais redes varejistas do estado. Graças a uma denúncia feita à Polícia Federal, uma investigação resultou em 2 processos aceitos pela Justiça Eleitoral, que corre sob sigilo. Mais do que fazer propaganda ilegal em supermercados, empresários de Roraima foram acusados pelo Ministério Público Eleitoral de financiar um esquema de Caixa 2 para a compra de votos. Até um helicóptero foi usado para levar dinheiro, cestas básicas, combustível e insumos agrícolas a currais eleitorais no interior, segundo consta no processo do TRE. O esquema foi colocado em prática uma semana antes do primeiro turno. As 3 principais redes varejistas de Roraima fizeram liquidações de alimentos, anunciadas em encartes distribuídos em jornais da região e nas lojas, sempre com preços finalizados em 17 centavos, número de denário. A denúncia ainda aponta que uma testemunha revelou na época que dentro da aeronave estava o também candidato Cascavel, que é ex-assessor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ayrton Soligo, ou Ayrton Cascavel, como é conhecido, foi preso em Boa Vista por suspeita de estuprar uma jovem de 18 anos. O caso ocorreu em fevereiro de 2022. E também Disney Mesquita, que é alvo de uma operação do Ministério do Trabalho por suposta prática de trabalho análoga à escravidão em uma de suas propriedades. Ambos, na época, ofereceram cestas básicas, insumos agrícolas e dinheiro em troca de votos nas áreas indígenas de Roraima. Neste ano surge uma nova denúncia. A acusação é que em 2022, ano eleitoral, Denário quintuplicou o número de beneficiários de um programa de transferências de renda, o que tipifica como crime. Em janeiro do ano passado, o Programa Social de Renda mudou de nome e passou o número de beneficiários de 10 mil para 50 mil pessoas. O julgamento do governador por crime de abuso do poder econômico começou no dia 30 de maio. Na época, 2 juízes do TRE se posicionaram pela perda do mandato de Denário, mais um pedido de vista do juiz Francisco Guimarães e do juiz Ataliba de Albuquerque suspendeu a decisão. Na última segunda-feira, o julgamento retornou, onde o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou o mandato do governador Antônio Denário e também do vice-governador Edilson Damião. A decisão ocorreu com 4 votos a favor e 3 contra. Votaram a favor os juízes Felipe Bousada, Joana Sarmento, Tânia Vasconcelos e Elaine Bianchi. E votaram contra os juízes Francisco Guimarães, Ataliba Albuquerque e o juiz Alberto. Diante do exposto e em sintonia com o parecer ministerial, acompanho o voto do relator na íntegra e divirjo da parte de modulação dos efeitos da pena imposta. É como voto e, nesse sentido, eu anuncio o resultado. Esta Corte, por maioria de votos, deu procedência
a representação eleitoral especial, reconhecendo a prática de conduta vedada e imposição de multa. Deixa eu ver o valor da multa aqui. Com imposição de multa equivalente a 100 mil UFIRs e 20 mil UFIRs, respectivamente, para Antônio Oliveira Garcia de Almeida e Tânia Soares de Souza. E especificamente em relação ao representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida, pela cassação do seu diploma, com a determinação de realização de novas eleições e remessa de cópia integral do feito ao Ministério Público Estadual para os fins do parágrafo 7º do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, nos termos da fundamentação. Foram vencidos, no mérito, os juízes Francisco e Ataliba, que votaram pela improcedência da representação eleitoral, e parcialmente o doutor Luiz Alberto, que votou pela procedência da representação, contudo pela condenação apenas ao pagamento de multa dos representados. O processo trata-se de uma conduta vedada, que é quando um gestor tem limitações de ações durante o ano eleitoral. Um dos motivos é para que haja uma concorrência justa no pleno eleitoral. A ação movida pelo Avante trata-se do uso do programa Cesta da Família em 2022. Primeiramente, em 2021, o governador beneficiava 10 mil famílias. No entanto, em 2022, esse número aumentou para 50 mil famílias. O relator da ação, o juiz Felipe Bouzada, confeccionou um relatório explicativo e com riqueza de detalhes. Neste sentido, ele falou sobre os valores investidos em programas de finalidade, como o Cesta da Família. A minha conclusão a respeito de que houve sim um terceiro programa, não repousa apenas, além dos números apresentados, incluídas as despesas liquidadas, pagas e as despesas empenhadas, reside no fato de que o governador, desde 2020, tinha a prerrogativa de aumentar para 50 mil beneficiários por intermédio da autorização da Lei 1.386, depois posteriormente modificada para 1.477. Planejamento público, excelência, e prezados colegas e aos demais que assistem, se pressupõe-se que deveria, pelo menos, se pressupor que a gestão estadual saberia que esse repasse federal iria ser encerrado no ano de 2021. Então, por que razão não ter aumentado por decreto? Era um ato unilateral do governador, poderia ter aumentado para 50 mil beneficiários. Já no programa anterior, aí não haveria agregação de qualquer quantitativo de pessoas, mas não. Em março de 2022, em termo ano eleitoral, se busca a captação desse público-alvo que era beneficiado. E um público que, com certeza, como o nobre juiz Francisco falou, necessitava e provavelmente, infelizmente, permanece necessitando desses recursos. Acontece que exatamente isso que, no meu sentir, é o que visa a evitar a legislação eleitoral. Como agentes econômicos que as pessoas são, elas pensam racionalmente. Se a pessoa recebe um benefício pago por um governador, a tendência é votar no mesmo governador, porque a tendência é que ele continue pagando. O pensamento lógico é esse. Em relação à questão das provas, eu acho que os números são as provas por si só. A questão é objetiva, não precisa ter... A jurisprudência fala que essa distribuição de recursos não precisa nem da intencionalidade, nem de comprovar que houve efetiva demonstração de que ele angariou
votos com as condutas adotadas, por tal razão que cheguei a essas conclusões, faço essas ponderações aos colegas, porque somente, até, doutor Francisco, peço devidas escusas, mas só para falar que sim, que eu fiz de fato a análise também das despesas que foram executadas, chegando exatamente, não somente exatamente por isso, mas a conclusões diversas de Vossa Excelência. Não sei qual foi o valor total liquidado no ano de 2022, mas apenas no primeiro quadrimestre de 2022 a gente teve mais de 2 vezes a totalidade do ano de 2021. Se fosse proporção continuada, teríamos aí quase 30 milhões já, mas é que é uma ilação que eu estou fazendo, então eu não posso falar que foi esse o valor. Assim como com todas as linhas, a Vossa Excelência, não dá para, eu não considero que é um fato público e notório qual o valor, qual quantitativo de pessoas e qual quantidade de benefícios foram concedidas pelas demais unidades federativas no estado de Roraima, pelos municípios que compõem. Esse é um fato que deveria ter sido trago aos autos e cujos valores e cuja monta eu não verifiquei. E também sobre os quais eu entendo que serem recursos advindos de outros entes federativos não justificariam as práticas imputadas aos representados. Em 2022, o Semordaça mostrou através de reportagens que o governo havia comprado de uma empresa, a HS Neves, cestas básicas de alimentos para a concessão de benefício às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social do estado de Roraima. O valor gasto com a empresa foi de R$ 65 milhões para a Secretaria de Bem-Estar Social, comandada pela cunhada de Denário, onde também deverá pagar multa, mediante essa decisão do TRE. Em março de 2021, o Estado realizou o pregão eletrônico de número 009/2021. Entre todas as empresas participantes, uma chama atenção, a HS Neves. A empresa, conforme a inscrição social, foi aberta um ano antes da contratação. Mas, conforme a ata de realização de pregão, consta a relação das empresas participantes. A cada item mencionado na proposta, constatamos que as demais empresas iam sendo descartadas e a HS Neves, suas propostas aceitas. A empresa, por fim, ganha a disputa e abocanha R$ 65 milhões. Denário a cada dia se aproxima de Lula, o presidente da República, já que abandonou o ex-presidente que o ajudou a estar no poder, Bolsonaro. Sem influência, tentando ganhar espaço no governo federal, agora terá mais ainda que se esforçar para tentar ficar no poder até o final de seu mandato. Nas redes sociais, o sobrinho prestou apoio ao tio governador, assim como deputados, assessores e, claro, a secretária de Saúde, Cecília Lorenzon, alvo também de investigações na pasta a qual comanda. Mas a decisão cabe recurso, que automaticamente gera uma liminar para que Denário governe o Estado enquanto o Tribunal Superior Eleitoral analise o caso.